sente amor por mim, com certeza eu creio assim, por amor de mim morreu, vivo está por mim no céu. Cristo nos ama, Cristo nos ama, Cristo nos ama, a Bíblia me contou. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, te quero ver. Da mera letra além, ó Redentor, e mais da tua glória ver, Senhor. Abre tu, Senhor, meus olhos bem, pra eu maravilhas ver na tua lei, na tua lei. Bíblia gloriosa, Bíblia bendita, livro divino, palavra de Deus. A Santa Bíblia que Deus nos tem dado é manancial de verdade e de luz, mina preciosa, tesouro sagrado, rota divina que a Cristo conduz. Bíblia gloriosa, Bíblia bendita, livro divino, palavra de Deus. Não se aparte de ti mesmo o livro desta lei, mas medita muito nele dia e noite até, Pra cuidares em fazer o que nele escrito está, praticando em toda a vida o ensino que te dá. Porque então prudentemente conduzir-te-ás, pois assim o teu caminho próspero farás. Bíblia gloriosa, Bíblia bendita, livro divino, palavra de Deus. Amém. Irmã Ângela. Amém. Estou aqui. Estão me ouvindo, irmãs? Boa noite. Ó Pai bendito, nós te agradecemos neste momento, Senhor, em que estamos reunidas no teu nome, para ouvirmos a tua palavra. E que maravilha, Senhor Deus, poder escutar essa coletânea breve e tão importante sobre a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada, o livro que nos conduz à vida eterna e todos os nossos caminhos, Senhor. Te agradecemos por esse presente que o Senhor nos tem concedido, pela liberdade que nós temos de poder possuir, adquirir uma porção da tua palavra, poder abrir, estudar na igreja, em casa ou aonde nós estivermos, Senhor. Obrigada por essa liberdade de culto que o Senhor nos tem dado. E oramos, Senhor Deus, para que, mesmo que pessoas contrárias à tua palavra, Senhor, tenham que combater contra ela, sabemos que o Senhor é poderoso, a tua palavra existe para sempre, e sabemos que mesmo que nós não possamos mais
comprá-la, ela está gravada no nosso coração, porque nós temos aberto o teu livro santo. E, segundo o que o Senhor nos falou, o Espírito Santo nos fará lembrar de coisas que nós aprendemos, de versículos que nós decoramos, e de histórias maravilhosas de vitória, e principalmente estará sempre viva a chama do amor do Senhor Jesus em nossos corações, ao morrer por nós na cruz e ressuscitou, para que nós tivéssemos vida eterna. Obrigada, Senhor, pelo papel que o Espírito Santo faz em nossas vidas, Senhor, nos recordar de tudo aquilo que lemos no momento certo, na hora certa, Senhor. E também lembro-me nesta hora, Senhor, daquele pedacinho da palavra de Deus que diz que o Espírito Santo do Senhor testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, é maravilhoso poder sentir isso na prática, Senhor. Muito obrigada por esta oportunidade. Que o Senhor venha abençoar rica e abundantemente cada irmã ou irmão que esteja ouvindo, que esteja presente nessa sala, Senhor. E principalmente, Senhor, uma bênção especial para a nossa irmã que estará ministrando a tua palavra, com certeza capacitada, ungida por ti, Senhor Deus. E nós que possamos abrir os nossos ouvidos e abrir o nosso coração para recebermos mais uma porção da tua palavra hoje e que possamos ser praticantes, não somente ouvintes. E se há alguém aqui, Senhor, que ainda não reconheceu que é pecador, que não reconheceu que precisa do Senhor Jesus para herdar a vida eterna, que não reconheceu que Ele é tudo para nós, que neste dia, Senhor, nesta noite, possa ser o dia aceitável para este também, Senhor, para que seja recebido como filho teu e herdar a vida eterna. Colocamos tudo aos teus cuidados, no nome santo e perfeito de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmã Ângela. Agora, sem mais delongas, vou passar a palavra para a irmã Nancy, que está com a oportunidade e o privilégio, desde já, em nome da nossa União Feminina, nós agradecemos que a irmã aceitou de tão bom grado estar conosco. E a irmã, acho que algumas ainda não conhecem a irmã pode se apresentar, fique à vontade, que o Senhor lhe abençoe. Amém. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Então, gostaria de saudar as amadas irmãs na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridas? É uma alegria muito grande estarmos juntas aqui nesta noite. E eu vou me apresentar, eu me chamo Nancy Luz, sou casada com Eduardo Gomes da Luz, e nós somos missionários da Missão Novas Tribos, e fomos levados indicados ao campo pela igreja Casa de Oração de Taguatinga. No momento, nós estamos aqui em Rondônia, então essa casa bonita que vocês estão vendo aqui não é a minha não, viu? É a casa do irmão Gessetildes e da irmã da sua esposa, esqueci o nome dela agora. Então, é uma alegria muito grande estarmos aqui, e como a irmã disse, eu fiquei pensando num tema, né, para nós abordarmos. E realmente, como foi o segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia, então deu certo e Deus nos conduziu nessa direção. E o texto que a irmã leu aqui, em 2 Timóteo 3, 16, 17, é o texto que eu também escolhi para nós falarmos um pouquinho, né? Ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra, toda boa obra. A palavra de Deus ela foi inspirada por ele, não é? A Bíblia, na verdade, é um livro uma biblioteca de 66 livros. Foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo.
Então, para que serve a Bíblia? Para que ela existe? Ela é útil para o ensino, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir quando nós estamos fazendo alguma coisa errada, né? E para nos educar na justiça. E aqui diz, a fim de que o homem de Deus aqui, irmãs, abrange, claro, todo ser humano, né? Homem e mulher. Que nós, mulheres, sejamos perfeitas e perfeitamente habilitadas para toda boa obra. Que coisa maravilhosa, não é? Pensarmos que Deus preparou este livro para nós. A história, depois nós vamos falar um pouquinho da história da Bíblia, como ela chegou até nós. É o nosso tema hoje, Bíblia, o presente de Deus para a humanidade. Que coisa linda, não é? Então, é através da Bíblia que Deus se revela. Então, nós podemos ver, por exemplo, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Que Deus criou o mundo através da palavra dele. E a Bíblia vem nos trazendo, né? Então, a criação do mundo, a criação do homem, da mulher. Então, como também o pecado entrou no mundo, através da Bíblia, que nós estamos sabendo como isso ocorreu. A Bíblia também, irmãs, ela é uma inspiração para nós, né? Então, os autores dos livros, eles foram inspirados por Deus, como se Deus soprasse no seu coração o que eles deveriam escrever. Qual é a mensagem central da Bíblia? É Jesus Cristo. A mensagem da Bíblia ela é cristocêntrica. Então, nós temos o Velho Testamento com as promessas, não é? Da chegada do Messias, e no Novo Testamento nós vemos a chegada do Messias a este mundo para nos trazer salvação. O Deus Trino se encarnou em Jesus Cristo, e ele veio a este mundo para nos dar salvação. Então, é uma coisa maravilhosa nós vermos, né? A Bíblia é dividida em duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E é interessante como um complementa o outro. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Daniel, nós podemos ver as profecias de Daniel. E elas vão se cumprir, muitas delas, quando for ocorrer o livro de Apocalipse, né? O que está preparado para o futuro. Então, o livro de Daniel ele tem que ser lido junto com o livro de Apocalipse. Vemos também a vida de Cristo, tudo que foi falado sobre a pessoa de Cristo, onde ele ia nascer, como ele iria vir a este mundo, descrito também nos profetas e se cumprindo no livro dos evangelhos, né? Nos evangelhos, 4 evangelhos. Então, nós vemos que a Bíblia ela não é contradizente, ela é complementar, uma parte. Como nós temos que estudar a Bíblia pela própria Bíblia. Então, isso é maravilhoso vermos isso. E, além disso, irmãs, a Bíblia ela é tão preciosa, né? Vamos ver aqui em Salmos, o que o salmista fala sobre a Bíblia. O Salmo 119 é um salmo bem especial. E Salmo 119, 105 é uma inspiração para nós, né? Diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nós não tínhamos Cristo ainda na nossa vida, tudo era escuridão, né? A Bíblia fala que o incrédulo, ele anda em trevas, ele nem sabe onde ele troça. Mas nós que somos salvos, que reconhecemos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, esta palavra, que é a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz para os nossos caminhos. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quantas vezes nós estamos assim, sem saber a direção onde nós vamos tomar, qual decisão nós devemos tomar e onde nós vamos encontrar a direção? Aqui na palavra de Deus, né? Ela vai nos dirigir, nos abençoar, consolar nosso coração, nos ensinar. E aqui também no mesmo Salmo, a quem estiver marcando aí, Salmo 119, 97, diz assim, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então, amar a palavra de Deus. A palavra de Deus nos aproxima do Senhor, não é? Ela é consolo para nós. A Bíblia, ela é lâmpada, ela é luz, ela é o farol.
Então, na palavra de Deus, nós vamos encontrar sabedoria para nossas vidas. A palavra de Deus diz que a mulher virtuosa, vamos abrir nossas Bíblias lá em Provérbios. Olha o que diz da mulher virtuosa, a mulher que ama o Senhor, ela tem essa palavra na sua boca. Provérbios 31, 26, diz assim: fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Que precioso, né, irmãs? Falar com sabedoria. Onde nós vamos conseguir a sabedoria? Na palavra. Muitas pessoas hoje, elas querem fazer esses cursos de autoajuda, mas na palavra de Deus, nós temos tudo o que nós precisamos. Falar com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Eu creio que a mulher virtuosa, que todas nós somos, nós vamos buscar na palavra de Deus essa instrução, não é mesmo? Agora fica uma pergunta. Irmã Nancy, por que as pessoas não creem na Bíblia e por que elas não entendem a Bíblia? Essa é uma pergunta muito interessante, nós vamos achar a resposta aqui também. Vamos abrir nossas Bíblias em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2. É um texto um pouquinho longo, mas nós vamos ler a partir do versículo 6 até o verso 16. Então, 1 Coríntios 2, de 6 a 16. Eu quero que você, nessa leitura, irmã, vá prestando atenção que o apóstolo Paulo ele vai fazendo uma comparação. Por exemplo, sabedoria do mundo, sabedoria de Deus. As coisas dos homens, as coisas do Espírito. Então, vai prestando atenção nesses versos. Começando aqui no verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, oculta, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas de Deus, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É interessante aqui, não é, irmãs? Analisando esse texto, né? Um texto, podemos dizer, um texto assim, profundo, né? O apóstolo Paulo aqui, ele faz uma comparação. Sabedoria do mundo e sabedoria de Deus. As coisas do homem e as coisas do Espírito. Os homens, realmente, eles só têm aquela sua mente carnal, a sua mente natural. Eles não conseguem coisas de Deus, a não ser que elas sejam reveladas pelo Senhor a ele, não é? Espírito do mundo, contrário do Espírito de Deus. E ele fala aqui também do homem natural, no verso 13, aliás, no verso 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E é isso mesmo, irmãs, quando a gente começa a pregar o Evangelho, evangelizar as pessoas, e a gente começa a falar do plano do Senhor, não é?
é necessário uma ação de Deus no coração. Não foi assim como quando nós nos convertemos? Antes de aceitarmos o Senhor Jesus, a nossa mente era uma mente natural, uma mente carnal, até que o Senhor entrou e nos deu seu Espírito Santo. E hoje nós temos aqui no verso 16, nós, porém, temos a mente de Cristo. Que coisa especial, não é? Coisa maravilhosa hoje. Não é que nós somos melhor do que os outros, não. É somente pela graça de Deus, não é? E eu queria também citar agora, nesse momento, contar um pouquinho como foi que a Bíblia foi chegando até nós. Deus levantou no passado um homem chamado Lutero, Martinho Lutero. E ele era um monge da Igreja Católica. E ele tinha muita vontade de buscar a Deus, ele tinha uma sede de Deus, ele queria conhecer a Deus. Mas ele achava, não é, que ele ia chegar a Deus através de penitências, através de flagelos corporais, não é? Ele morava, né, junto com os outros monges lá na Alemanha. E um dia ele fez uma promessa, que ele iria subir uma escadaria e subindo aquela escada, Deus começou a tocar no seu coração. E olha o versículo que Deus usou. E ele estava subindo de joelhos aquela escada. Já imaginou você subir, a gente subir com nossas pernas, mesmo uma escada bem alta, não é? A gente já vai sentindo uma dorzinha nas pernas. E ele estava subindo de joelhos aquela escada. E sempre Martinho Lutero buscando a presença de Deus, e ele queria saber mais. Quando ele está subindo aquela escada, olha o versículo que Deus usou, o versículo da palavra de Deus. Porque é assim, irmãs, nós vamos ser abençoados, Deus vai se revelar a nós através da Bíblia, não é através de outra coisa. Então, conforme ele estava subindo naquela escada, né, suando, se esforçando, aquele espumando, olha o versículo que vem no coração de Martinho Lutero. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aquilo ficou martelando na vida do Martinho Lutero. Ele ficou pensando naquilo. Não é por obras para que ninguém se glorie. Nós somos mediante a fé. Isso não vem de vós. E naquela hora, irmãos, é dom de Deus, é graça de Deus na minha vida. Naquela hora, o Martinho Lutero, ele se converteu. O Espírito Santo tomou conta dele. E ele ficava repetindo essa frase. Não por obras, não é de obras. E Deus começou a trabalhar na vida daquele homem. E a vida desse homem foi transformada. A história é muito comprida, mas ele se converteu. E através deste versículo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Que coisa especial, não de obras, para que ninguém se glorie. Na época que Martinho Lutero se converteu, existia a Bíblia, mas ela ainda estava no latim, no grego e no latim. E o Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o idioma alemão, que é muito especial. E o Martinho Lutero começou a traduzir a Bíblia, colocando a Bíblia numa linguagem mais simples. Uma coisa também que aquela época a igreja, não era a igreja católica, ninguém tinha acesso à palavra de Deus, somente os monges, os padres. E o Martinho Lutero queria que a Bíblia chegasse até todas as pessoas. E Deus também, na sua providência, fez com que os homens descobrissem uma maneira de imprimir. E o primeiro livro impresso foi feita uma prensa. E o primeiro livro impresso foi a Bíblia. Olha que espetáculo! E a primeira Bíblia que foi imprimida foi a Bíblia em alemão. Então, as irmãs estão vendo, né? E aí Deus começa a agir. O Martinho Lutero, no princípio, ele não queria sair da Igreja Católica. Então, ele escreveu 95 teses que ele colocou
pregou numa catedral lá da Alemanha, né? Então, por isso que chama as 95 teses de Lutero. E os pontos que o Lutero pregava era assim: somente a graça, somente a fé, somente a palavra, somente Jesus Cristo e somente Deus. Que coisa linda, não é? Então, esses 5 pontos, eles falam que são o centro da reforma protestante, da qual nós viemos, né? Então, Deus usou ainda desse homem, Martinho Lutero, para trazer essa luz. Então, queridas, um dos pontos da mensagem do Martinho Lutero é somente a palavra. Só a palavra. Nada mais que a palavra. Os nossos inimigos falam que nós, né, somos pessoas de um livro só. Só a Bíblia. Nós não precisamos acrescentar mais nada. Aliás, nem acrescentar e nem tirar nada da Bíblia. Nós não podemos, não temos essa inclusive, há um verso lá em Apocalipse que diz que se alguém acrescentar ou tirar algo da Escritura, o castigo será muito grande, né? Então, a Bíblia, ela chegou até nós, começando ali com Martinho Lutero. Depois, em português, irmã, assim, quando que a Bíblia chegou para nós em português? Hoje eu estava estudando um pouquinho sobre João Ferreira de Almeida. Se você abrir sua Bíblia lá na primeira página, você vai ver que o João Ferreira de Almeida, ele foi um português, né? E ele era português, mas ele estudou na Holanda. Quando ele era adolescente, ele foi estudar teologia na Holanda. E em 1670, ele começa a estudar, preparar a tradução do Novo Testamento, Novo Testamento, passando para o português, de acordo com os originais gregos. E este homem, não dá para contar toda a história dele, né? Mas ele se converte. Com 14 anos de idade, ele se converte. Então, ele também era um padre. Interessante, né? Ele também tinha sido criado ali com os padres, a família dele era católica, ele nasceu em Portugal em 1628, e aos 14 anos ele se converte. E ele passa a frequentar a Igreja Reformada Holandesa. A história é uma história muito bonita, vocês podem depois entrar na internet e procurar João Ferreira de Almeida. Quem ele era? Vocês vão encontrar esse videozinho aí na internet. Porque a nossa Bíblia, ela é diferente de outras Bíblias. Por quê? Haviam 7 ou 8 livros apócrifos que eles não foram colocados na nossa versão, na versão dos evangélicos, né? Então, o João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para o português. Então, é uma história bonita dele, como que Deus usou a vida dele. Ele se casou com uma senhora chamada Lucrécia, teve 2 filhos, e demorou também até ficar pronta o Novo Testamento para o português. Então, em 1681, foi publicado o Novo Testamento de Almeida. E, irmãs, é uma versão tão boa que nós usamos até hoje essa versão. Há também em inglês uma Bíblia chamada Bíblia King James. Também não vou entrar aqui nesse assunto, porque é um assunto que demoraria muito. Mas, irmãs, nós podemos ver como Deus zela pela sua palavra. E agora eu queria mostrar aqui também para vocês, se você puder abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Por que a Bíblia é tão importante, não é? A Bíblia é importante, irmãs, por quê? Porque através dela as pessoas vão entender a de Deus, elas vão compreender o Evangelho, compreender o plano do Senhor. Romanos 10, versículo 9, diz assim. As irmãs estão comigo? Estão me acompanhando aí? Romanos 10, 9 diz assim. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É interessante, não é?
se com a tua boca confessares a Jesus Cristo em tua oração, creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O verso 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, podemos dizer assim, todo aquele que nele crê em Jesus Cristo não será confundido. Agora, no verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E diz aqui, como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Nós vamos voltar daqui a pouquinho nesse verso. Mas agora vamos para o verso 17. Diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Que coisa especial, não é, irmãs? Então, a pregação, ela vem pela palavra de Cristo. Esse verso 14, nós podemos falar que é um verso que fala sobre evangelização das pessoas, né? Como uma pessoa vai se converter se ela nunca ouviu falar de Jesus? Como ela vai ouvir de Jesus se ninguém pregar para ela, né? E como alguém vai pregar se a igreja daquela pessoa não enviar? Então, é uma coisa conectada com a outra. Então, para isso é preciso que a igreja envie os seus obreiros. É preciso que esses obreiros preguem a palavra. As pessoas vão ouvir a palavra de Deus. Elas vão ouvir a palavra de Deus, elas vão crer na palavra de Deus. E quando elas crerem, elas vão invocar o nome do Senhor Jesus e elas vão ser salvas. Então, Deus deu um presente para nós, para a humanidade, a palavra dele. E a palavra dele permanece para sempre. Há versículo na palavra de Deus que diz assim, passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Cairão, pode acontecer qualquer coisa no mundo, mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Todas as promessas da Bíblia vão se cumprir. Uma das promessas que nós estamos esperando com ansiedade, não é, irmãs? É a volta de Cristo para buscar a sua igreja, não é? Que coisa maravilhosa quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. É muito precioso essa promessa. E como todas as promessas que Deus fez, ele cumpriu. E ele vai cumprir essa também. Ele diz que vai vir buscar a sua igreja. E isso se encontra lá no livro de 2 Tessalonicenses, né? Que vai ter um toque da trombeta, que os mortos em Cristo vão ressuscitar, e nós vamos ser arrebatados para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E nós podemos falar uma seguinte palavra, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que bênção, não é? Que bênção nós temos essa palavra. Então, irmãs, nós precisamos amar cada dia mais a palavra de Deus. E eu fico triste pensando que hoje há pessoas que querem adaptar, arrumar a Bíblia. Alguém falou, não, inclusive um pastor, né, uns tempos atrás aí, disse, há uns meses atrás, que a Bíblia está obsoleta, que precisa fazer uma mudança na Bíblia. E isso, para nós, é uma coisa que soa como uma heresia, não é? A Bíblia não precisa ser modificada, ela é completa e nós temos apenas que estudar e obedecê-la. As coisas que Deus abomina, que ele não aceita, estão escritas aqui. Nós não podemos, irmão, baixar a nossa régua, não podemos abaixar o nosso padrão por causa da pecaminosidade do ser humano, não é? Então, essa questão de mudar a Bíblia, de fazer isso, fazer aquilo, isso é uma coisa que é totalmente abominável ao Senhor. Precisamos amar a Bíblia a cada dia. Precisamos distribuir porções da Bíblia. O mundo está carente da palavra de Deus. E é tão bom nós vermos uma pessoa, né, um irmão, no púlpito pregando a palavra de Deus, com ousadia, com coragem, com poder. É maravilhoso saber que esta palavra tem o poder de transformar o coração do ser humano. Irmãs, porque nós somos pecadores
e nós precisamos ser confrontados com a palavra de Deus. Somos pecadores agora salvos, mas há aqueles pecadores que estão nos seus pecados, e eles precisam saber que tem uma salvação em Cristo Jesus, não é mesmo? Então, vamos distribuir a palavra de Deus. Fiquei muito feliz em saber da iniciativa da igreja em Turiaçu, distribuindo a palavra de Deus. Que bênção, não é? E agora queria também falar com as irmãs de uma realidade que talvez nós não temos pensado muito, né? Levarmos a palavra de Deus até os confins da terra. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, é um verso que todas já conhecem, não é? Um versículo muito lindo. Atos, capítulo 1, o verso 8, que está falando sobre uma promessa do Senhor Jesus também. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Que maravilha, não é? Jesus falou que os discípulos iriam receber poder. Muitas pessoas até querem poder, mas poder para fazer o quê? Para fazer a obra. Para fazer a obra do Senhor. Então, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vamos ser testemunhas. A palavra aqui, testemunhas, ela quer dizer mártires. E, irmãs, desde que essa palavra foi dita, sempre haverá perseguições contra nós, né? A gente vê aqui no livro de Atos, no capítulo 8, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja. E eles saíram evangelizando a Judéia e a Samaria. Irmãs, e para nós, hoje, né, nós podemos dizer que a nossa Jerusalém, irmãs, é a nossa igreja local, onde nós estamos. A nossa Judéia poderia ser o nosso estado, né, o estado de São Paulo. Nós moramos lá em Goiás, então o estado de Goiás, moramos em Anápolis, né, então a Judéia seria o nosso estado. Samaria, nós poderíamos falar que seria o nosso país, seria o Brasil. E até os confins da terra. Essa parte de até os confins da terra, irmãs, está faltando a gente fazer ainda, sabe? Há muito a ser feito na obra missionária. E eu acho interessante aqui também, nesse verso, que diz assim: vocês vão ser testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, e na Samaria, e até os confins da terra. Só que algumas pessoas pensam assim: vamos evangelizar primeiro Jerusalém. Depois que Jerusalém estiver evangelizada, nós vamos partir para a Judéia. E depois nós vamos partir para a Samaria. E se sobrar recurso e pessoas, nós vamos chegar aos confins da terra. Mas não é isso que o versículo fala, não é, irmãs? Fala tanto aqui quanto lá. Né? Ou seja, o evangelho tem que ir avançando, irmãs, em todos os lugares. Não é primeiro em Jerusalém. Depois nós vamos para a Judéia. Depois nós vamos para Samaria. Depois nós vamos aos confins da terra. Então, vamos prestar atenção aqui nessas pequenas palavrinhas, né? Tanto, quanto, como e até. O nosso alvo, irmãs, deve ser levar essa Bíblia, essa palavra, até os confins da terra. Só que aí entra uma coisa interessante, né? Nos confins da terra, são lugares de difícil acesso, lugares que é difícil você entrar, com línguas difíceis de serem faladas, com línguas que nem foram escritas, não tem nenhuma gramática, não tem nenhum dicionário. Então, o desafio que eu queria deixar para as irmãs hoje é nós pensarmos nos confins da terra. Por quê? Você sabia, irmãs, que hoje no mundo, no ano de 2021, há 1.900 línguas que não tem um versículo da palavra de Deus? Nada da palavra de Deus. Zero da palavra de Deus. Então, como eles vão aceitar o Senhor Jesus? Como eles vão entender o plano de salvação se não tem nada escrito? Então, é necessário nós enviarmos missionários para esses lugares. Alguém pode falar assim: mas irmã Nancy, tem tanta necessidade aqui no Brasil. É verdade.
É verdade, há muita necessidade aqui no Brasil. No Brasil, nós temos 100 povos indígenas que não têm presença missionária. Já pensou isso? Só aqui na nossa nação, nós temos 100 tribos, 100 povos, que não tem nenhum missionário. Então, nosso desafio, os nossos confins da terra, começa aqui na nossa nação, né, no Brasil. E no mundo todo, 1.900 línguas não têm nenhum versículo da palavra de Deus. Então, é um desafio para nós, como servas de Deus. Nós temos que orar para apoiar esses trabalhos missionários, para enviar obreiros para esses lugares. Porque se eles não ouvirem a palavra de Deus, eles não vão poder entender o evangelho e não vão poder se converter. E se nós não enviarmos, como eles vão poder ouvir a palavra do Senhor? Então, temos que fazer a nossa parte. Então, esse Romanos 10 é um versículo que queima muito no nosso coração, não é? Como eles vão ouvir se não há quem pregue? Sabemos que a pregação, ela vem pela palavra de Deus. Ela vem. E o importante também, irmãs, é que esses versículos sejam colocados na língua materna. Por exemplo, eu gosto de estudar inglês, eu quero aprender inglês. Já estou um pouquinho atrasada, né, para aprender inglês. Mas eu posso pegar uma Bíblia em inglês, eu vou ler, não vai ser a Bíblia que vai falar no meu coração. A Bíblia que fala no meu coração é a Bíblia escrita em português. Então, nós temos que traduzir a Bíblia para essas línguas que ainda não têm a palavra de Deus. Uma vez havia um homem, ele estava no Panamá, e um indígena falou assim para esse missionário: Senhor, se Deus me ama, por que ele não fala a minha língua? Olha que pergunta foi feita para o missionário. Se Deus me ama, por que ele não fala a minha língua? Aquilo tocou tanto no coração do missionário que ele falou assim: Deus te ama e ele vai falar a tua língua. E aquele missionário começou a traduzir a Bíblia na língua daquele povo. Um outro indígena, uma vez, falou a seguinte palavra. Ele lia a Bíblia em espanhol. E ele falava: quando eu estou lendo a Bíblia em espanhol, é como se eu molhasse meu pé na água, né? Mas quando eu estou lendo a Bíblia na minha língua materna, é como se eu mergulhasse, fosse no fundo do lago, aquele frescor da água, eu entro naquela água. Então, irmãs, é tão importante, né, traduzirmos a Bíblia para as pessoas que ainda não têm acesso. A semana passada, nós estivemos lá com os índios Pacas Novas, aqui em Porto Velho, perto de Porto Velho, em Guajará-Mirim. E está quase terminada a tradução do Novo Testamento na língua. Sabe quantos anos está sendo traduzido esse Novo Testamento? Mais de 30 anos. E nós queremos ver o ano que vem a entrega do Novo Testamento na língua Pacas Novas. E você pensa quanto esforço foi feito. E agora os índios estão querendo que a Bíblia chegue para eles. Eles têm umas apostilas, não é? Que eles levam para a igreja. Mas se eles forem levar todas as apostilas, vai dar um calhamaço, vai ter que levar uma mochila para a igreja, não é? Então, nós queremos levar a palavra de Deus para esses indígenas. E vai ser uma grande alegria poder entregar o Novo Testamento na língua Pacas Novas. Então, quando o povo tem a palavra na sua própria língua, o missionário facilita o trabalho dele. Ele pode até ir embora, porque a Bíblia está ficando ali, os índios vão ler na sua própria língua e vai falar ao seu coração, e eles vão poder ser salvos, né? Então, que Deus possa nos abençoar nesse projeto de levar a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem. Você pode falar assim: irmã Nancy, mas eu não vou ser missionária. Não tem problema, mas você pode orar pela obra missionária. Você pode contribuir pela obra missionária. Você pode apoiar aqueles da sua igreja ou aqueles missionários que você conhece que estão levando a palavra de Deus. Então, dar esse apoio, esse suporte da igreja é muito importante. Sempre nós conversamos, né, o Eduardo e eu, que sozinhos nós não podemos fazer. Nós precisamos do apoio da igreja local. A igreja local fazendo a parte dela. A missão fazendo a sua parte. No sentido de montar estratégias, ver os lugares que precisam mais, dar o suporte linguístico, dar o suporte aquele apoio, né, no sentido de preparar os missionários, que é muito importante. Então, irmãs,
queria deixar essa palavra para vocês. E nós também preparamos um videozinho para passar agora. Gostaria que a irmã preparasse o vídeo. Esse vídeo vai falar da entrega do Novo Testamento ao povo Colina. Foi no mês de agosto, lá no Amazonas, o Eduardo foi, eu tinha me preparado para ir também, mas depois descobri que não tinha lugar no aviãozinho para eu poder chegar ali, não é? Então, eu em casa, orando. Então, vamos assistir esse vídeo agora. Queria pedir que as irmãs prestassem bastante atenção e depois do vídeo nós vamos orar encerrando, tá bom? Então, vamos assistir o vídeo agora. Há muitas palavras que informam, há outras palavras que reformam e há até palavras que deformam, mas só há uma palavra que transforma. E essa é a palavra de Deus. Para nós, Missão Novas Vidas do Brasil, é um privilégio, assim, sem palavras, poder dedicar o Novo Testamento na língua de um povo. Pude conhecer os pioneiros como o pastor Duane Howe, a própria família Howe, o seu Joaquim Stolten e vários outros missionários. Eu trabalhei com Joaquim Stolten antes, que ele estava na tribo e começou a tradução dos trechos bíblicos. Muito importante ter a palavra de Deus na sua própria língua. E depois de 20 anos, ver a palavra de Deus chegando definitivamente para esse povo é uma alegria, um privilégio muito grande. O apé, o atizeharo, basima, o atizeni. Tai de padeusana é atizeharo, e kawi manaharina, inabikeza. Nerapua ati, iaza, aniza, denima etizeharu. Hidapana iape base metizeni puati imitani tui eheri zau aniza ibudiza aniza dewati denima yazabikatani tui punipe luera khara mait khaza ma missionário baco kenaza podeni wahanu simba tuna nemanaza hidapana na tiazanini neza etizeharu. Esse é um trabalho de muitas mãos. Não é só do tradutor. Na verdade, a conclusão desse trabalho é o resultado de muita gente, muitos corações, muitos esforços. Tem o trabalho do próprio tradutor, tem o dos indígenas que figuram como co-tradutores, em alguns contextos até tradutores mesmos. Tem o trabalho da aviação missionária. Há muitas mãos. E, é claro, a participação da própria igreja, que reconhece os vocacionados, que forma, que envia, que mantém através das orações, das ofertas. Eu estou muito feliz, muito grata a Deus por fazer parte dessa história. Porque Deus me deu vida através dessa palavra. Não tem outra fonte que possamos buscá-la, vida. Isso é vida. Quando os missionários chegaram no Piau, na nossa região, eu tinha apenas 2 anos. Tudo que eu sei agora, o amor verdadeiro, foi através dos missionários. Eu sou muito grata por isso. Obrigada a todos que fazem parte dessa história. Todas as agências, todas as igrejas que oram e que se esforçam para que a verdadeira palavra possa chegar nas nossas comunidades. Que possamos conhecer mesmo realmente a fonte da verdade, que é Jesus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não há como vir fé de uma outra fonte. A fé genuína, ela vem única e exclusivamente pela palavra de Deus. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Este é o maior presente para um povo, a palavra de Deus. E quando o povo culina recebe a tradução em sua própria língua do Novo Testamento, este é o maior presente que eles poderiam receber. Daí a alegria, o regozijo, as palavras de contentamento, os olhos que brilham deste povo que alegres recebem a palavra de Deus. Este é o nosso alvo, fazer com que a palavra de Deus chegue aos povos e todos experimentem a alegria que o povo culina está experimentando nesse momento. Deus fala a língua do povo culina também. E louvado seja o Senhor, porque tudo isso é uma articulação dele mesmo. Então tudo começa com ele, continua nele e termina para ele. A gente fica emocionado, né, irmãs? A gente dá uma emoção, né? Cada vez que eu vejo isso, me dá uma vontade de chorar, né? Ver o trabalho, como o irmão falou, né? Isso não é só o tradutor. A igreja tá segurando ali, né? Através da sua intercessão, da sua oração, as suas ofertas. O tradutor, os indígenas, o papel da missão, cada irmão que ajudou, a família do missionário também, quantas horas ele gastou para preparar essa tradução. Então, é um trabalho de muitas mãos. E a gente louva a Deus pela participação de cada um. Então, eu gostaria de orar agora e também fazer um pedido de oração, que vocês estejam orando por nós, nosso ministério, nosso trabalho. Eu tenho compartilhado já com algumas irmãs, que é um trabalho... É um trabalho bem pesado, né? São 430 missionários, né, que nós temos na nossa missão. E temos uma equipe de liderança muito boa, e nós louvamos a Deus pelos nossos colegas da liderança, e muita sabedoria, muita orientação do Senhor. E o inimigo, ele sempre tem levantado, né, os seus ataques contra os trabalhos missionários. Então, ainda mais quando nós queremos levar a palavra de Deus. Se uma organização faz um trabalho na área social, não tem tanto problema, mas quando a gente começa a trabalhar no sentido de conversão, no sentido de levar a Bíblia, os ataques acontecem. Então, eu queria pedir que vocês estivessem orando por nós, Eduardo e Nancy Luz, nos cobrindo com as orações. E estamos à disposição dos irmãos através do WhatsApp, através de comunicações, através de e-mail, não é? Então, mantenham contato conosco. Para nós é um grande prazer estarmos juntas aqui, as irmãs. Eu sei que o papel das irmãs é muito importante, né, a divulgação do trabalho missionário. Então, queremos agradecer também todo o suporte que várias das irmãs têm dado para a obra, né? Hospedando missionários, apoiando, orando. Deus vai recompensar cada uma de vocês. Obrigado pelo convite também. É uma grande alegria estarmos juntos com as irmãs ali de Turiaçu. Um grande abraço. Queria convidar as irmãs agora para nós orarmos ao Senhor, pedindo que essa palavra esteja falando a cada coração. Se alguém dessa mensagem ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, entregue. Como eu falei, a volta do Senhor está próxima, não é? E às vezes achamos que temos muito tempo, mas a Covid ela veio mostrar
que a morte também é uma realidade, né? Temos que estar prontos para fazer essa viagem. A viagem que vai nos levar para o futuro, que pode ser a vida eterna ou a morte eterna. Aqueles que são salvos em Cristo Jesus, a vida eterna, um lugar maravilhoso na presença de Deus, onde não vai haver choro, nem lágrimas, nem nada. E aqueles que não têm o Senhor Jesus, que ouviram a mensagem e rejeitaram, eles vão para a morte eterna. Um disparado de Deus nunca mais vai ter oportunidade. Então, a oportunidade é hoje. Se você ainda não tem o Senhor Jesus, entrega a sua vida para Ele, confessa seus pecados, fala que você quer aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Então, se alguém que está ouvindo essa mensagem ainda não entregou sua vida, que você possa fazer essa oração de entrega, entregar sua vida ao Senhor, recebê-lo, e você vai amá-lo e vai amar a sua palavra, vai querer seguir os ensinos da palavra de Deus, que nos dão vida, nos dão alegria. Vamos orar nesse momento, então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso coração se alegra nessa noite por estarmos juntas aqui, Senhor, em comunhão, falando da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é tão maravilhosa. A Tua palavra é doce como mel. Ela nos traz vida, nos dá sabedoria, nos indica o caminho, nos mostra, Deus, aquelas áreas que precisam ser acertadas, ó Deus. Não por imposição de outros, mas porque é o caminho que o Senhor tem para cada um de nós, um caminho de santidade, um caminho de amar ao Senhor, de querer evangelizar as pessoas, de querer levar a Tua palavra àqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Queremos Te agradecer pela vida de cada irmã que está assistindo essa mensagem. Queremos, Senhor, Te exaltar, Te engrandecer, por todo, Senhor, esse esforço feminino, as conferências que têm sido feitas online, nos unindo, ó Deus, mesmo distantes, nós estamos unidas através da oração, através das lives, através da Tua palavra. Quero Te agradecer por tudo, Te bendizer, ó Deus, Te exaltar, porque o Senhor preparou a Tua palavra para nós, para nos guiar, para nos abençoar, nos ajudar, para nos mostrar a Tua vontade. Senhor, e nós Te louvamos porque nós temos a Tua palavra na nossa língua. E também lembramos, ó Deus, daqueles que ainda não têm a palavra na língua, ou tem algumas partes da Tua palavra, não tem a Bíblia completa, ou não tem nenhum versículo, como essas 1.900 nações que ainda não têm a Tua palavra. Ó Deus, faz com que nós nos despertemos, ó Deus, para levarmos, ó Deus, essa Tua palavra, levarmos, ó Deus, o Evangelho, e, Senhor, poder colocar tradutores da Bíblia, Senhor, que vão traduzir as Tuas verdades em língua materna desses povos, ó Deus. Sabemos que é um trabalho de muitas mãos, um trabalho muito incessante, ó Deus. E para isso nós pedimos a Tua direção, a Tua bênção, Senhor. Obrigado por tudo, obrigada pelas irmãs ali de Turiaçu que estão assistindo, obrigada pelas nossas irmãs também espalhadas em outras localidades. A Tua bênção, pedimos a Tua direção em nome do Senhor Jesus. Amém. Passa a palavra para a irmã.